Boa noite. Esta é uma mensagem bíblica do culto de oração. Hoje estudaremos o livro de Oséias, capítulo 7. No versículo 1, vemos ainda a tentativa do Senhor Deus, o seu esforço e desejo de sarar e restaurar a Israel. Mas quanto mais se expõem os pecados para tentar tratar e curar, mais se descobre pecados e a maldade de Samaria, capital de Israel Norte. No versículo 2, temos que nada está oculto aos olhos do Senhor, assim como o Senhor se lembra até dos pecados secretos e que estavam escondidos. Nos versículos 3 a 7, nos mostram a condição da liderança de Israel. Os reis e príncipes se alegravam na prática do mal, nas mentiras. Na época de Oséias, 4 reis foram assassinados num período de 12 anos. O versículo 3 nos mostra, segundo outras traduções, que diz, ao invés de alegram o rei, está escrito como enganam o rei. Assim como um forno de pão é aquecido até uma temperatura adequada e aguardar até que a massa de pão esteja pronta, assim os conspiradores fazem os planos e aguardam o momento certo de derrubar os reis e os príncipes. No dia da festa do rei, no versículo 5, os líderes ficam embriagados, inclusive o próprio rei. Esperam a noite toda, versículo 6, mas pela manhã atacam, matando o rei. No versículo 7 diz, todos os seus reis caem. Dos versículos 8 a 10, a comparação de se fazer o pão continua ainda, nos mostrando no versículo 8 que a mistura de Efraim com os povos é um pão que não foi virado. Ou seja, a mistura da receita com elementos estranhos estragou a massa do pão. E um pão que não foi virado é que está queimado de um lado e cru do outro lado. O povo de Deus não deve misturar elementos estranhos. E o próprio apóstolo Paulo nos alerta em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. Ou, como o apóstolo João nos ensina em 1 João 4, 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Os versículos 11 e 12, o povo de Efraim é comparado a uma pomba enganada, e que, ao invés de alcançar segurança, Efraim é pego como um pássaro que cai na rede do caçador. Sempre eles estavam buscando apoio no Egito e depois para a Síria, e no final eles mesmos acabavam se prejudicando. Ao final dos versículos 13 a 16, temos o Senhor anunciando o desastre em que Israel estava caminhando. No versículo 13 diz, ai deles, porque 3 vezes o Senhor menciona a postura de Israel para com o próprio Senhor Deus. Primeiro, fugiram de mim. Segundo, se rebelaram contra mim. Terceiro, falam mentiras contra mim. Note que ainda assim o Senhor Deus comenta, ainda no versículo 13, eu os remiria, ou eu os salvaria. O quanto o Senhor estava entristecido com o pecado do seu povo, mas ainda assim o Senhor estava querendo estender a sua mão de graça, amor e salvação. Nos versículos seguintes continuam as palavras contra mim. Em primeiro, não clamam a mim de coração. Em segundo, contra mim se rebelam. Em terceiro, maquinam contra mim. É um triste retrato. Temos o Senhor Deus alertando do perigo, querendo ajudá-los, fortalecendo os seus braços, mas eles acabam usando essa força contra o próprio Senhor. Em vez de confiar no Senhor, Israel persiste em adorar outros deuses e buscam a ajuda de nações pagãs como a Síria e Egito. Será que temos rejeitado o Senhor e buscado confiar nos recursos que estão à nossa volta? Vamos refletir também as nossas ações. Que Deus assim nos abençoe.